Olá, você está no canal Hidros Meio Ambiente, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós terminamos a série de família de pegadas. Nós iniciamos essa série com pegada hídrica, depois a pegada ecológica e a seguir a pegada de hoje, que é a pegada de carbono. É um estudo mais longo, um estudo mais complexo. Os temas são bastante transversais. Nós temos aqui, durante esse vídeo, análise, inclusive, de contradições que alguns especialistas, inclusive especialistas renomados, apontam com relação aos cálculos, aos índices que são utilizados dentro do cálculo da pegada de carbono. Se você acompanhar até o final, você vai receber realmente uma série de conhecimentos bastante expressiva sobre o que é a pegada de carbono, e até mesmo essas contradições analisadas por alguns especialistas. Acompanhem comigo até o final. Nesse vídeo, nós vamos retomar o conceito de pegada, analisando o que é a pegada de carbono, o Carbon Footprint. Lembrando que nós temos dois outros vídeos aqui no canal que abordam a pegada hídrica e a pegada ecológica. Juntamente com a pegada de carbono, as três constituem uma família de pegadas, conforme nós analisamos nos vídeos anteriores. Vamos então conceituar o que é a pegada de carbono. A pegada de carbono se refere à soma das emissões de gases de efeito estufa, os chamados GEE, gerados por uma organização, por um evento ou por um produto. E ela é expressa em unidades de CO2 equivalente. Esses números, aqui em vermelho, entre parênteses, se referem às indicações de referências bibliográficas que estão no final do vídeo. E aqui no texto, quando eu coloco entre aspas, eu estou citando ipsis literis, ou seja, literalmente o texto, a partir da literatura do qual o mesmo foi extraído. Continuando então, analisando outros conceitos relacionados com o conceito de pegada de carbono. O primeiro deles é o conceito de gases de efeito estufa. O que são os gases de efeito estufa? São os gases que constituem a atmosfera, ou que estão presentes na atmosfera. Não todos eles, mas uma parte deles, é claro. Esses gases são capazes de absorver e depois de reemitir radiação infravermelha vinda do Sol, da luz solar, que está presente na luz solar. São 7 gases que foram listados no protocolo de Kyoto, sobre o qual nós falaremos mais à frente. Esses gases são, o primeiro deles, o dióxido de carbono, ou CO2, o segundo, o metano, CH4, o terceiro, o óxido nitroso, ou N2O, o quarto é um grupo de gases, chamado de grupo dos hidrofluorcarbonos, ou HFCs, o quinto também é um outro grupo, que é o do perfluorcarbonos, ou PFCs, o sexto, o hexafluoreto de enxofre, ou SF6, e o sétimo é o trifluoreto de nitrogênio, que é o NF3. O principal gás de efeito estufa, emitido antropicamente, é o dióxido de carbono, ou CO2, que não é um poluente regulamentado no Brasil, ou pelo menos não era um poluente regulamentado no Brasil, a partir do texto do documento em que eu me baseei para realizar este vídeo, colocando esse slide aqui. De qualquer forma, sendo ou não regulamentado no Brasil, ele é o principal agente da mudança climática, das mudanças climáticas, em vista do tempo de dispersão do mesmo muito longo e também da quantidade gerada pelas atividades chamadas antropogênicas, ou seja, as atividades humanas que geram a liberação desses gases. Lembrando que, inicialmente, o dióxido de carbono, antes da Revolução Industrial especialmente, era um gás em baixa concentração, presente em baixa concentração na atmosfera, em baixa quantidade. Com o tempo, com o advento da Revolução Industrial, nós tivemos então um aumento progressivo do mesmo, que fez com que então o efeito estufa, que está mencionado aqui, fosse se intensificando. Nós, na verdade, precisamos do efeito estufa, porque o efeito estufa é um dos elementos que proporciona a condição para a formação de vida no planeta Terra. O problema é o excesso. Nós já falamos disso também em outro vídeo que está aqui no canal, cujo card então estará aqui neste vídeo. Outro conceito relacionado com pegada de carbono é o de Global Warming Potential, ou GWP, ou Potencial de Aquecimento Global, PAG no português. O que é o PAG ou GWP?
constitui na medida do efeito radiativo em um determinado horizonte de tempo causado pela emissão de uma massa de GeE, de gás de efeito estufa, em relação à emissão de uma massa equivalente de CO2. Ou seja, nós temos aqui uma equivalência em massa de gases de efeito estufa aos demais gases em relação ao dióxido de carbono. É um número comparativo que compara, então, diferentes gases com o CO2, aqueles gases que nós vimos anteriormente nos slides anteriores. Esse efeito radiativo não diz respeito a algum tipo de radiação atômica ou nuclear, não é isso. É o efeito de radiação baseado na luz do Sol. Outro conceito é o conceito de GHG Protocol, ou GHG Protocol. O que significa GHG? Significa gases de efeito estufa, Greenhouse Gases. Segundo o programa brasileiro, então, do GHG Protocol, ele é uma ferramenta utilizada para entender, para quantificar e para gerenciar as emissões de gases de efeito estufa, que foi originalmente desenvolvida nos Estados Unidos em 1998 pelo World Resources Institute, ou seja, Instituto de Recursos Mundiais, WRI. O GHG Protocol consiste no método mais usado mundialmente pelas empresas e governos para a realização de inventários de gases de efeito estufa. Ele é também compatível com a norma ISO 14064, que é a norma brasileira de mudanças climáticas. Lembrando que, no Brasil, a ABNT é o órgão certificador das normas ISO. Ela está ligada à Instituição Internacional ISO. Então, ela é compatível com essa norma e também com os métodos de quantificação do IPCC, ou Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Entrando agora no aspecto de referências normativas e organizacionais que são adotados no estado de São Paulo, quando nós tratamos da nota técnica da CETESB, e por isso nós estamos aqui nos referindo ao estado de São Paulo, porque a CETESB é a companhia ambiental do estado de São Paulo. Vemos aqui, em primeiro lugar, os acordos climáticos internacionais, sendo 3 acordos diferentes. O primeiro deles, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, com o Protocolo de Kyoto e o Acordo de Paris. O segundo é a proteção à camada de ozônio e gases de efeito estufa através do Protocolo de Montreal e a Emenda de Kigali. E o terceiro, os gases de efeito estufa, relativo aos gases de efeito estufa e à aviação internacional, com o esquema de redução e compensação de emissões da aviação internacional. Nós vamos analisar um por um dessas referências, uma por uma. A primeira delas, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança de Clima, com o Protocolo de Kyoto e Acordo de Paris. Lembrando então que em 1992 nós tivemos a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a chamada ECO 92 ou Rio 92, famosa, em que foi assinada a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, que se tornou um documento basilar, um documento básico da origem do regime internacional de mudanças climáticas. Essa Convenção Quadro entrou em vigor em 1994, sendo promulgada então no Brasil através do Decreto 2652 de 1998, estabelecendo assim compromissos para combater as mudanças climáticas globais para todos os países signatários da Convenção Quadro da ONU. Porém, a Convenção não fixou metas de redução para os gases de efeito estufa, e isso veio a ocorrer somente com o Protocolo de Kyoto. Relativamente ao Acordo de Paris, este foi um tratado internacional contra as mudanças climáticas causadas por efeito das ações humanas. Seu principal objetivo foi o de combater o aumento da temperatura da Terra provocada pelo aquecimento global. Na prática, significava impedir o aumento de 2 graus Celsius na temperatura global em relação à era pré-industrial. A segunda referência normativa e organizacional que nós temos é a proteção à camada de ozônio e gases de efeito estufa através do Protocolo de Montreal com a sua respectiva emenda de Kigali. O Protocolo de Montreal foi um tratado internacional firmado por 197 Estados-partes que definiu as metas e compromissos para a progressiva redução e eliminação da produção e consumo de substâncias que destroem a camada de ozônio, as chamadas SDOs.
sendo que muitas dessas SDOs, dessas substâncias que destroem a camada de ozônio, ao mesmo tempo possuem alto potencial de aquecimento global ou Global Warming Potential. Então, a partir da emenda que foi acordada na 28ª reunião das partes em Kigali, Ruanda, na África, e isso em 15 de outubro de 2016, o Protocolo de Montreal passou a incluir também o grupo dos hidrofluorcarbonos, dos gases HFCs, dentro desse protocolo, por eles apresentarem um impacto elevado ao sistema climático global. A terceira referência normativa e organizacional usada no Estado de São Paulo, mediante esta nota técnica da CETESB, foi em relação aos gases de efeito estufa e aviação, com o esquema de redução e compensação de emissões da aviação internacional. Este esquema, chamado de CORSIA, na sigla em inglês, é um mecanismo de mercado e compensação de emissões desenvolvido por uma organização chamada a Organização da Aviação Civil Internacional, ou OACI, ou International Civil Aviation Organization, ICAO, no inglês. Para o quê? Para a redução e compensação das emissões de gases de efeito estufa na aviação internacional, aviação civil. Vamos agora analisar ainda as principais referências regulatórias dentro do Estado de São Paulo, sendo apenas duas, as quais, em primeiro lugar, foram tomadas da esfera federal através da Política Nacional sobre Mudança do Clima e referências transversais à Agenda Climática Global, e em segundo, a regulação estadual no Estado de São Paulo, através da Política Estadual de Mudanças Climáticas e a Ação Governamental. Então, são duas referências regulatórias aplicadas no Estado de São Paulo. Vamos aqui indicar, apenas para consulta, se houver necessidade ou interesse, algumas referências bibliográficas, não pretendendo ser de maneira nenhuma exaustivo. Há muito mais referências, mas aqui vamos indicar algumas que consideramos mais importantes. A primeira delas é a norma ABNT ISO TS 14067 de 2015, que reza sobre o controle de gases de efeito estufa em relação à pegada de carbono de produtos, requisitos e orientações sobre quantificação e comunicação desses elementos. O segundo, o GHG Protocol de 2011, com o título Product Life Cycle Counting and Reporting Standard. E terceiro, o PAS, ou Public Available Specification de 2050, do ano de 2011, com o título Especificação para o controle de gases de efeito estufa, das emissões de gases de efeito estufa em relação ao ciclo de vida de bens e serviços. O terceiro, a norma ABNT NBR ISO 14020 de 2002, cujo título é Rótulos e Declarações Ambientais, Princípios Gerais. A seguir, a ABNT NBR ISO 14025 de 2015, com rótulos e declarações ambientais do tipo 3, princípios e procedimentos, e a ABNT NBR ISO 14044 de 2009, com o título Gestão Ambiental, Avaliação do Ciclo de Vida, Requisitos e Orientações. E por fim nós temos mais 3 documentos indicados. Depois nós temos então a ABNT NBR ISO 14040, ano 2009, Gestão Ambiental, Avaliação do Ciclo de Vida, Princípios e Estrutura, com uma versão corrigida lançada em 2014, e ainda os procedimentos gerais 16 e 18, sendo o procedimento geral 16 com o título Sistema Operacional e Estrutura de Governança do Sistema ABNT de Medição e Certificação da Pegada de Carbono de Produtos, e o procedimento geral 18 com o título Requisitos de Comunicação do Sistema ABNT de Medição e Certificação da Pegada de Carbono de Produtos também. Analisaremos agora faremos agora algumas considerações que vão analisar o cálculo de pegada de carbono. Mais uma vez, não pretendemos aqui analisar a exaustão, ao ponto da exaustão, porque não nos cabe aqui analisar dentro de um vídeo de apenas alguns minutos. Primeiro, então, consideração em relação ao cálculo da pegada de carbono. Há diversos conceitos de pegada, e nós vimos isso nos demais vídeos, pegada hídrica, pegada ecológica, e neste aqui, pegada de carbono, que devem ser considerados como indicadores complementares
do uso do capital natural em relação ao consumo por parte do homem deste capital natural, ou dos recursos naturais. Indicadores complementares, porque cada uma dessas pegadas, como já falamos em outros vídeos, se refere a um tipo de medida, a um tipo de fatores de consumo, aliás, de recursos naturais. E assim é que os conceitos de pegada de carbono, pegada hídrica e pegada ecológica são mais do que uma metáfora, existindo para cada um deles uma rigorosa estrutura de cálculo, com variáveis bem definidas e também mensuráveis e ainda procedimentos bem estabelecidos. No entanto, apesar de tudo isso aqui ser uma realidade, nós temos alguns fatores controversos que são indicados por diversos especialistas e nós vamos analisar alguns desses especialistas mais à frente. Tanto a pegada de carbono como a pegada hídrica podem ser aplicadas a uma larga variedade de entes, sendo que o bloco básico para essa análise desta larga variedade de entes é a pegada de um processo. E este processo em relação à sua cadeia de fornecimento ou também à chamada análise de ciclo de vida que está relacionada com esse processo. E assim sendo, métodos, materiais, água e uso do solo são alocados nos setores econômicos, que são variados, e com frequência através da agregação de produtos individuais e então transferidos ao longo da cadeia global de suprimentos até o consumidor final. Este texto aqui nós vamos analisar em relação a um diagrama que eu vou apresentar agora, que é este aqui. Esse diagrama demonstra, na verdade, um fluxo que mostra como as pegadas ambientais, não só a pegada de carbono, mas também as demais, pegada ecológica, pegada hídrica, podem ser calculadas. E também alguns dos dados que são requeridos para esse cálculo se realizar. As setas verticais não representam causa. Estas setas aqui, elas não representam causa, ou seja, aqui não é automaticamente um decorrente do outro, na sequência do outro que tem que acontecer forçosamente, mas a ordem geral em que os cálculos são feitos, de maneira geral, de maneira genérica, generalizada. Então nós temos aqui, em primeiro lugar, as emissões, e nas emissões, a partir das emissões, nós temos uma análise em que são encarados os custos ambientais. Essas emissões se relacionam com os fatores, com os sistemas de produção, e nós temos que entender também que isso aqui pode se conversar no sentido inverso dessas setas. Os sistemas de produção, eles vão ser analisados para que se possa então determinar as emissões. E das emissões também nós podemos determinar os sistemas de produção, os aspectos de consumo e também a análise das pegadas ambientais. E da mesma maneira, através da análise das pegadas ambientais, nós vamos verificar aspectos de consumo, de produção e as emissões decorrentes. Portanto, nós temos custos ambientais envolvidos, especialmente nessa transição aqui deste bloco de emissões para o bloco de sistemas de produção. Temos os custos econômicos, naturalmente estão relacionados diretamente com os sistemas de produção, nós temos custos econômicos. Temos ainda agregações, que como diz aqui no slide anterior, as agregações são frequentemente introduções de produtos individuais. E temos então finalmente a formulação, através de cálculos matemáticos complexos, levantamentos de dados complexos, da pegada ambiental em si. E no caso aqui, estamos nos direcionando à pegada de carbono. O consumo, neste caso, se refere não só a produtos, mas tanto produtos como também serviços. Portanto, este aqui é o fluxo calculatório das pegadas, entre as quais nós estamos considerando a pegada de carbono aqui neste estudo. A pegada de carbono é a soma total de uma série de eventos de emissões calculadas da seguinte forma. Esse cálculo aqui é extraído da ABNT, de uma norma, ou melhor, de um procedimento geral da ABNT, chamado Requisitos Gerais do Sistema ABNT de Medição e Certificação da Pegada de Carbono de Produtos. Portanto, nós vamos analisar então essa fórmula simples que foi tirada dessa norma, ou desse procedimento geral da ABNT. A pegada de carbono é, portanto, a soma
é igual à soma ou somatório dos dados da atividade produtiva vezes multiplicado pelos fatores de emissões de gases de efeito estufa. Isso aqui é tabelado conforme a atividade, sendo que os dados da atividade podem ser dados tanto primários como secundários. Um exemplo disso é o uso anual de eletricidade em kWh. Ainda, em relação aos fatores de emissões de gás de efeito estufa, eles são normalmente dados secundários. Por exemplo, dados de emissões nacionais, já que nós estamos falando de uma norma brasileira, dados de emissões nacionais de eletricidade em quilogramas de CO2 equivalente por quilowatt-hora, porque nós estamos falando aqui de medição de eletricidade. Essa, então, é uma forma de cálculo de pegada de carbono nacional que foi, então, disponibilizada através de um procedimento geral da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, no ano de 2016. A seguir, nós vamos considerar e analisar contradições para o cálculo da pegada de carbono, segundo alguns autores. O primeiro deles são os autores Ersing e Hoekstra. O professor Hoekstra, que foi o criador de uma série de conceitos, incluindo o conceito de pegada hídrica. E que também, no seu manual, em que ele faz a avaliação de pegada hídrica, ele também correlaciona essas demais pegadas com a pegada hídrica. Bom, o professor Hoekstra e o professor Ersing dizem o seguinte: o conceito de pegada de carbono foi popularizado a partir do ano de 2005, sendo então largamente aceito e usado pelo público e pela mídia. Porém, e este grifo aqui é um grifo acrescentado, como nós teremos também nos próximos slides, fui eu aqui que acrescentei, para que nós entendamos o ponto principal de controvérsia ou de discórdia. Então, ele foi aceito, está sendo aceito, foi usado pelo público e pela mídia, a despeito da ausência de diretrizes cientificamente aceitas e universalmente adotadas. Portanto, no momento do lançamento do conceito de pegada de carbono e da sua popularização, não havia ainda, pelo menos ainda, até então, diretrizes cientificamente aceitas e também adotadas de maneira universal, sem restrições. E isto, continuam eles, descreve a medição de emissões de gases de efeito estufa do sentido mais estreito ao mais amplo. Ou seja, poderíamos considerar desde uma pequena instalação, desde um pequeno contexto de uma instalação pequena, industrial, por exemplo, até o contexto global como um todo. E, além disso, também apresentava muitos métodos de cálculo e abordagens para a contabilização da pegada de carbono, como tendo sido propostos e utilizados. Ou seja, com muitos métodos de cálculo e abordagens para essa contabilização, nós temos várias interpretações também. Continuando aqui o conceito desses dois cientistas. O cálculo da pegada de carbono tem sido promovido por empresas, por organizações não governamentais e pela iniciativa privada, e não tem sido dirigido primariamente por pesquisas. Que tipo de pesquisa? Pesquisa científica. Situação essa que faz com que o conceito receba variadas definições, métodos de cálculo e formulações. Mais uma vez aqui, eles repetem de certa forma aquilo que foi visto no slide anterior, eles repetem aqui, e isso é então colocado num documento do ano de 2012, pelos cientistas Ersing e Hoekstra. Estes pesquisadores, ou estes autores, Peters, Andrew e Carstensen, eles colocam o seguinte, também como considerações e contradições para o cálculo da pegada de carbono. O termo pegada de carbono tem se tornado uma expressão comum, porém recebe múltiplos significados que podem indicar diferentes aplicações. Tem sido com frequência e também uma expressão mal usada, a expressão pegada de carbono, particularmente pela mídia. E aqui nós vemos ecos daquilo que nós já vimos no slide anterior dos autores Ersing e Hoekstra. Então tem sido usado com frequência e também como uma expressão mal usada, particularmente pela mídia, para se referir às emissões carbonáceas territoriais, ou seja, as emissões de gases de efeito estufa relacionadas com a quantidade de gás carbônico em territórios específicos. Mais uma vez, os grifos foram acrescentados para que nós pudéssemos então indicar as contradições. Continuando ainda o conceito desses três pesquisadores. Ademais, é frequentemente ambígua ao se referir somente às emissões de carbono ou a todas as emissões de gases de efeito estufa.
determinadas em escala de CO2 equivalente, usando, por exemplo, o conceito de potencial de aquecimento global, ou PAG, ou Global Warming Potential, GWP, implicando na necessidade de uma descrição clara sempre que se fizer uso do termo pegada em quaisquer publicações. Ou seja, há necessidade de especificar claramente se a referência é às emissões de carbono ou a todas as emissões de gás de efeito estufa. Portanto, aqui está apontada mais uma contradição por esses três autores. Já o professor Balestieri, que é professor da Unesp, de Guaratinguetá, ele aponta o seguinte, como mais uma consideração e contradição para o cálculo da pegada de carbono. A métrica utilizada para o cálculo do CO2 equivalente apresenta contestações. A partir do que ele defende esse argumento? A partir de que, em consequência da conferência ocorrida em Bali, na Indonésia, a chamada COP13, que ocorreu de 4 a 14 de dezembro do ano de 2007, passou-se a discutir se o índice GWP ou PAG, que é o Global Warming Potential, potencial de aquecimento global, se esse índice é adequado para este tipo de análise, para a análise da métrica utilizada para o cálculo do CO2 equivalente. Assim sendo, argumenta-se que ele mede apenas a quantidade de radiação que é retida na atmosfera pela molécula de um determinado gás, o que não representaria necessariamente o quanto cada uma dessas moléculas contribui para as mudanças climáticas no longo prazo. Então aqui está em jogo a questão de quantidade de radiação e quantidade de moléculas, ou o quanto desse determinado número de moléculas contribui diretamente para as mudanças climáticas no prazo longo. Os críticos dessas definições, desses conceitos, desses cálculos, citam ainda que para uma melhor avaliação seria necessário também haver um equivalente de temperatura, associado então a esses fatores de mensuração. Outro ponto de crítica ainda diz respeito ao valor do potencial de aquecimento global considerado, pois se argumenta que o fator de 21 ou 23 entre o potencial de aquecimento global do metano e do dióxido de carbono seria, na verdade, um fator 5, no máximo 5. Isto é, significa o quê? Que a influência do metano sobre o aquecimento global estaria superdimensionada ou superestimada. E aqui nós temos um outro autor, que é alguém que escreveu um artigo chamado Escobar para o jornal O Estado de São Paulo, que está indicado na nossa bibliografia ao final do vídeo. Esse Escobar, ele argumenta isso e muito mais nessa matéria do jornal O Estado de São Paulo, que é citada, que é utilizada como referência pelo professor Balestieri. Por isso, então, aqui nós indicamos Balestieri e Escobar. Continuando, agora dentro da matéria que Escobar escreveu para o jornal Estado de São Paulo. Ele diz o seguinte: a metodologia usada pelo protocolo de Kyoto para calcular a contribuição de cada país para o aquecimento global tem uma falha fundamental, e isso indicado por alguns especialistas brasileiros. Não sei apontar exatamente quem são esses especialistas, mas aqui ele indica que são alguns especialistas. Portanto, nós temos, além desses que nós indicamos aqui, que são cientistas, e muitos deles de grande renome, como o professor Hoekstra, nós temos outros especialistas que também analisam e criticam essas contradições. O problema, segundo eles, está na importância que é atribuída ao metano, CH4, que é o gás mais relevante para as mudanças climáticas depois do dióxido de carbono, CO2. A métrica atual, então, diz que cada molécula de metano lançada na atmosfera tem um efeito sobre o clima equivalente a 21 moléculas de CO2. Mas, segundo os cientistas, entretanto, essa equivalência deveria ser muito menor, e isso na ordem de apenas de 1 a 5. Foi aquilo que nós já mostramos nos slides anteriores. Em vez, então, de um valor de 21 ou até 23 moléculas, como diz o professor Balestieri, citando Escobar, ele diz, então, que seria da ordem de 1 até 5. Agora nós vamos fazer uma síntese de alguns aspectos importantes que foram arrolados pelo professor Hoekstra e pelo professor Ersing. Vamos, então, fazer uma síntese daquilo que diz respeito ao conceito de pegada de carbono. Dentro dessa síntese, primeiramente, o que é medido quando nós fazemos a
o cálculo, a medição, no caso, da pegada de carbono. São medidas as emissões antropogênicas de gases de efeito estufa, ou seja, as emissões de gases de efeito estufa resultantes das atividades humanas. Qual é a unidade de medida? É a massa de CO2 equivalente por unidade de tempo ou por unidade de produto. Qual é a dimensão espaço-temporal da pegada de carbono? O tempo aqui está dentro dos limites anuais e local de emissões não é especificado. Não importa onde ou quando as emissões ocorreram, por outro lado. As unidades de emissão de carbono são intercambiáveis, ou seja, elas são intertrocáveis. Quais são os componentes da pegada de carbono? A pegada de carbono por tipo de gases de efeito estufa. No caso aqui, o CO2, ou o metano, ou o óxido de nitrogênio, ou o grupo dos HFCs, dos PFCs e do fluoreto, o hexafluoreto de enxofre. E ainda, as emissões por tipo de gás são mensuradas por meio do seu potencial de aquecimento global, PAG, ou GWF, ou GWP, aliás, adicionado. Quais são as entidades para as quais a pegada de carbono pode ser calculada? Primeiramente, processos, depois produtos, depois companhias, depois setores industriais, ou seja, conglomerados ou reuniões de companhias, depois para consumidores individuais, a seguir para grupos de consumidores, ou seja, grupos, assim como as indústrias são reunidas em setores, aqui nós temos grupos que reúnem consumidores individuais, e ainda para áreas geograficamente delimitadas, ou seja, não para toda a área, todas as áreas, mas para áreas geograficamente delimitadas. São separadas geograficamente. Quais são os métodos de cálculo? Existe, primeiramente, para esses métodos de cálculo, uma abordagem bottom-up, de baixo para cima. Primeiramente, então, ou seja, da escala menor para a maior escala. Primeiramente para processos, métodos de cálculo para processos, depois para produtos e para pequenas entidades. A seguir, pode ser usado, então, ainda o método de avaliação de ciclo de vida, ou ACV, ou na sigla em inglês de ACV-LCA. Continuando ainda, existe uma segunda abordagem, que é a abordagem top-down, ou seja, de cima para baixo, do nível mais amplo para o nível mais restrito. E aí, nessa abordagem top-down, nós temos para estudos setoriais, nacionais e ainda globais. E aqui nós temos o uso de um outro método. Assim como nós temos na abordagem bottom-up o método de avaliação do ciclo de vida, nós temos um método que é chamado de método de análise de insumo-produto estendida ambientalmente, cuja sigla no inglês é EEIOA. E temos, em terceiro lugar, a abordagem híbrida, que combina, que conjuga o método de avaliação do ciclo de vida com o método de análise de insumo-produto estendida ambientalmente, e isso para produtos, para nações e para organizações. O que é a análise? Fazendo aqui uma observação. O que é a análise de insumo-produto estendida ambientalmente? Ela é usada na contabilidade ambiental como uma ferramenta que reflete as estruturas de produção e de consumo em uma ou várias economias. E como tal, ela se tornou uma adição importante para a contabilidade do fluxo de materiais. Qual é o escopo da pegada de carbono? As emissões diretas e também as emissões indiretas, ou seja, as emissões diretas de gás de efeito estufa e também as emissões indiretas a partir do uso de eletricidade e ainda as outras emissões indiretas, além da eletricidade, que nós possamos considerar. A sustentabilidade da pegada, que é um fator importante a ser analisado aqui nesta síntese, diz o seguinte: são necessárias informações adicionais para avaliar a sustentabilidade da pegada. E para o planeta como um todo, uma concentração máxima permitida de gás de efeito estufa ainda necessita ser estimada, a qual, por sua vez, requer ser traduzida para uma capacidade de pegada de carbono, porque nós relacionamos, então, os gases de efeito estufa na base do cálculo de pegada de carbono. Portanto, ainda não temos um valor fechado para tanto. Para produtos e processos específicos, para marcas de referência ou benchmarks de pegada de carbono, nós podemos então utilizar essa
esse cálculo, essa avaliação da sustentabilidade da pegada de carbono. Quando nós falamos aqui marcas de referência ou benchmark, são comparações que nós fazemos entre alguns elementos para que nós possamos então calcular a pegada de carbono em relação aos produtos e aos processos específicos que nós estamos analisando. Aqui então nós temos as referências bibliográficas. A primeira delas é justamente, como já mencionei no slide anterior, o Manual de Avaliação da Pegada Hídrica estabelecendo o padrão global do professor Arjen Hoekstra, que neste manual ele faz comparações entre os diferentes tipos de pegadas dentro da família de pegadas, pegada hídrica, pegada ecológica, pegada de carbono. Depois nós temos aqui a nota técnica 1 da CETESB do ano de 2021, cujo título é Quantificação e Relato de Emissões de Gás de Efeito Estufa. Em terceiro lugar, a PG, ou Procedimento Geral, da ABNT, com o título Requisitos Gerais do Sistema ABNT de Medição e Certificação da Pegada de Carbono de Produtos, PG 17.01. Em quarto, esse documento produzido pelos cientistas Ersin e Hoekstra, professor Hoekstra novamente, em que nós temos este conceito de pegada de carbono e pegada hídrica associados, analisados de maneira associada, conceitos, metodologias e respostas para políticas ou de políticas relacionadas a ambas. Esse documento foi produzido para um programa que está relacionado com o uso da água, um programa da Unesco, da Organização das Nações Unidas para a Educação e Cultura. Ainda temos o relatório ou o documento de 2016 dos 3 pesquisadores, que trata das pegadas ambientais globais, um guia para estimativa, interpretação e uso de cálculos baseados em consumo e uso de recursos e de impactos ambientais. A seguir temos o livro do professor Balestieri, da Unesp, Geração de Energia Sustentável, e por fim a reportagem, a matéria do Jornal Estado de São Paulo de 2007, com o título Regras de Kyoto superestimam o impacto das emissões de metano. E a você que chegou até aqui, que acompanhou todo esse vídeo, esse longo estudo, eu agradeço a sua participação. Eu peço que você continue assistindo, continue prestigiando o canal, continue compartilhando, utilizando as ferramentas que o YouTube disponibiliza para que você possa interagir. Se você é um professor, que você divulgue para os seus alunos. Se você é um profissional, que você divulgue para os seus colegas. Eu agradeço a sua participação mais uma vez e te espero nos próximos vídeos. Até lá!